Muita gente não sabe, né? Mas basta um simples copo de leite ou um pedacinho de queijo para fazer mal a uma pessoa que tem intolerância à lactose. E como é Páscoa, nesse fim de semana, são desejados aí chocolate e muitas outras guloseimas e podem se tornar inimigas poderosas e causar desde náuseas até outros sintomas mais graves. Isso para quem tem intolerância à lactose. Sobre esse assunto eu converso agora com a nutricionista Slaine Nogueira para tirar todas as nossas dúvidas. Bom dia, Slaine, obrigada por ter vindo. Bom dia, eu que agradeço o convite da emissora. Me diz o seguinte, será que dá para comer aquele chocolate e não abrir mão dessas delícias, mesmo tendo intolerância à lactose? Olha, Fabiola, de fato é muito difícil a gente se controlar nesse período de Páscoa, de Semana Santa, onde além da presença do chocolate, vai ter a presença de outros alimentos, né? Como os peixes mesmo, como você havia mencionado no bloco 1. Mas, na verdade, a gente tem que ter cuidado com a composição desse chocolate. Então, ainda bem que hoje em dia as empresas, né, desse tipo de alimento estão fabricando chocolates mais saudáveis para essa população que sofre com intolerância à lactose. Então é por isso que é tão importante que a gente olhe o rótulo dos alimentos. Com certeza. Ali vai estar especificado se tem lactose ou não. Na verdade, a gente deve observar nos ingredientes se há a presença do leite. Infelizmente, o produto ele não indica se tem a presença da lactose ou não. A gente deve observar se tem a presença do leite. O importante é a gente perceber também se o chocolate ele é amargo. E para um chocolate ser considerado realmente amargo, a gente tem que analisar na embalagem se está acima de 70%. 70% de cacau, seria De cacau, isso? Exatamente, da massa do cacau. Aí, após esse primeiro ingrediente, que é a massa do cacau, pode conter uma determinada quantidade de açúcar, não diretamente a lactose, porque normalmente quando eles colocam no produto, eles incluem a massa do cacau, o açúcar e o leite. Então, se o chocolate ele for amargo, acima de 70%, normalmente ele não contém a presença do leite. E como é que a gente pode saber que tem intolerância à lactose? Tem algum sintoma mais característico assim? Bom, na verdade, para a gente detectar se o paciente realmente apresenta essa intolerância, que na verdade ela não é considerada uma doença, tá? É um quadro clínico, onde o paciente ele não vai ter uma boa produção da enzima chamada lactase, que é uma enzima que vai quebrar esse açúcar do leite, que é a lactose, tá? Para poder ser digerido. Entendi. Então, para a gente fazer esse diagnóstico no paciente, ele precisa, na verdade, fazer alguns testes mesmo bioquímicos, tá? Um deles se chama o teste de respiratório de hidrogênio, onde, na verdade, o paciente vai expirar o ar. Aí, no laboratório, eles vão detectar se há uma grande produção desse hidrogênio. Se houver, é porque o paciente apresenta essa intolerância. Outro teste interessante é quando eles observam, de acordo com o teste sanguíneo, a presença da curva glicêmica, do próprio açúcar mesmo. Tá ok? Então, quem na verdade faz esse tipo de diagnóstico é o gastroenterologista, tá? Aí então o gastro encaminha esses pacientes para nós nutricionistas para que a gente possa prescrever toda a dieta. Exato, o plano alimentar de acordo com a intolerância, porque na verdade a gente não precisa retirar de vez a lactose da alimentação do intolerante, tá? Por quê? A maioria dos produtos que contém essa lactose são os leites derivados, né? Obviamente. Mas aí a gente acaba retirando um nutriente muito importante, que é o cálcio, por exemplo, não é? E a vitamina D também. Então a gente precisa ter um certo cuidado com isso. E assim, às vezes alguns tipos de alergias, por exemplo, eu não posso comer crustáceos, né? Eu tenho intolerância a crustáceos. Tem um tempo para que ela possa surgir, de repente eu já me curei e ela pode sumir daqui a algum tempo? Não, ou vai ter sempre que ter
esse controle rigoroso na alimentação? A intolerância, ela na verdade, ela vai depender da fase em que o indivíduo se encontra. Certo. Como eu já falei, a gente não pode retirar de vez esses alimentos que ainda contêm lactose. A gente vai ver como é que estão os sintomas do paciente. Certo. Se, apesar da pequena quantidade que a gente fornece no plano alimentar, ele ainda apresentar náuseas, a presença de diarreia, de flatulência e de dores abdominais, a gente tem que ter um certo cuidado. Onde, na verdade, esse quadro clínico, ele não tem cura. A gente tem que fazer um tratamento para que ele não tenha sempre esses sintomas. Okay. É um controle. E qual é o cuidado básico, então, por exemplo, agora para a Páscoa? Bom, então, como eu já havia mencionado, a gente tem que focar mais nesses chocolates amargos. Então, a gente deve observar que deve ter a presença da massa de cacau acima de 70%. Só que também tem algumas fábricas de chocolate, algumas lojas, na verdade, que elas realmente acabam mencionando sobre a presença da lactose ou não. Tá? Que facilita muito, facilita, né? Exato. Na verdade, os intolerantes à lactose, ele tem até um certo cuidado realmente de ler se há ou não a presença da lactose, porque ele não quer passar por essa situação, né, de ter flatulências, diarreia, dores abdominais, que é uma situação bem incômoda. Ok, Gislaine, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Adorei suas explicações. Fica aí o recadinho para você, ó. Pode comer seu chocolate desde que você observe aí as instruções nas embalagens, tá bom? Obrigada, Gislaine. Obrigada a você, querida.